Olha, agora a gente segue falando para quem está procurando um imóvel para alugar em Porto Alegre. O valor desse tipo de operação cresceu mais de 13% em 12 meses, a maior alta dos últimos 11 anos aqui na capital. É isso aí, com a ajuda do Pietro Oliveira, a gente vai tentar agora entender esse aumento. O que é que a gente pode fazer a partir dessa informação, hein, Pietro? Bom dia. Pois é, Léo. Bom dia para ti, bom dia, Josmar, bom dia, pessoal de casa. Quem está procurando um imóvel para alugar sabe como é difícil encontrar o apartamento ou a casa ideal, né? São muitos fatores para serem levados em conta e o valor, o preço do aluguel é com certeza um fator determinante nesse momento. Essa pesquisa, esse levantamento feito pelo Sindicato de Habitação do Rio Grande do Sul mostrou então que nos últimos 12 meses Porto Alegre teve um aumento no valor dos aluguéis de 13,35%. Essa é a maior alta dos últimos 11 anos. Para entender o motivo disso, a gente veio até aqui na sede do Sindicato de Habitação do Rio Grande do Sul para conversar com o Moacir, que é o presidente do sindicato. Presidente, bom dia, obrigado por nos receber. Queria começar lhe perguntando justamente isso. O que explica essa alta tão grande, né, que a gente, em relação à última década que a gente teve nos aluguéis aqui em Porto Alegre? Bom dia, é um prazer receber vocês aqui. Olha, esse acréscimo no valor dos aluguéis, ele não deve assustar ninguém. Por quê? Porque já há alguns anos o aluguel ficou estacionado num patamar. Agora que o pessoal está saindo do ninho, então é isso que eu queria explicar, é que o pessoal que está saindo do ninho, e eu me refiro a que no período de vacas magras, o pessoal voltou, entre aspas, para casa. Ou seja, aquele estudante, solteiro e até algum casal voltou para a casa dos pais e aproveitou o imóvel da família, sei lá. Então, os aluguéis ficaram estacionados. Então, não havia redução, mas também não havia aumento. Então, agora é que está começando a voltar aos níveis anteriores. E isso tem a ver com a pandemia? A pandemia impactou esses valores? Muito, muito. Porque quando houve a pandemia, houve justamente uma redução na procura por imóveis. E teve, assim, a volta, eu não diria a volta, mas o pessoal começou, até os estudantes, a estudar em casa. Ou seja, o trabalho remoto foi aplicado e então nós temos aí uma situação interessante, onde estudantes que tinham locação de um apartamento pequeno ou em república, eles acabaram por voltar para casa e trabalhar remotamente. Eu queria trazer um dado dessa pesquisa que é em relação aos bairros com os valores mais altos de aluguéis aqui em Porto Alegre, que são os seguintes: os bairros Três Figueiras, o Vila Assunção e o Belém Novo, que são os bairros onde teve, né, o maior aumento nessa última década. Presidente, o que leva em conta, o que faz com que esses bairros, essas regiões, tem onde houve mais o aumento? Quais fatores são determinantes? Isso aí está tudo, vamos dizer assim, determinado pela lei da oferta e da procura e pela raridade, que é o que se estuda em economia. Ou seja, as zonas nobres, que são essas citadas por ti aqui, essas zonas nobres são mais cotadas. E então, os aluguéis são mais altos. E para a gente encerrar dicas, né? Quem está procurando imóvel, está vendo os aluguéis caros, qual que é a dica para negociar um valor melhor assim? Olha, tem que procurar uma boa imobiliária e negociar com essa imobiliária. A imobiliária vai fazer o possível para conciliar os interesses do proprietário do imóvel e o provável inquilino. Isso é relevante porque a imobiliária está preparada para fazer essa negociação e eu tenho certeza que isso faz com que todo mundo fique satisfeito. Bem rapidinho, a tendência para os próximos meses é que continue aumentando, que aconteça uma queda ou não? Não, vai continuar aumentando. Então, quem quiser locar
tem que fazer o quanto antes, né? Fazer o quanto antes, negociar bem, porque tem a certeza, o proprietário também quer alugar de uma vez, então a imobiliária vai ajudar a conseguir que a gente todo mundo tenha um bom imóvel e um bom inquilino. Bom, o Josmar no estúdio tem uma pergunta para o presidente, Josmar. Só um reforço, Pietro. Este aumento ele vale para imóveis que estavam desocupados, né? Para quem vai fazer um novo contrato. Para quem já tem um contrato em andamento, muda alguma coisa? Isso, essa pesquisa ela foi feita, né, esse número, esse aumento percentual é dos imóveis desocupados de Porto Alegre, mas a pergunta do Josmar, presidente, é em relação aos que já estão ocupados, né? Muda alguma coisa nesse sentido, nesse valor de aluguel? Tem como renegociar os que já estão ocupados, assim? Não, a renegociação do imóvel ocupado já é mais difícil, entende? Porque quando houve o ingresso do inquilino no imóvel, já houve a negociação. E eu aconselharia ao inquilino que não fosse negociar agora, que os aluguéis estão aumentando. Então, se ele quiser negociar, ele vai receber um aumento. Pois é, esses ocupados, a tendência é que aumentem o valor, os que já estão... Os desocupados tendem a aumentar. E os ocupados também? Os ocupados, eles estão contratados e eu diria ao inquilino, não cutuque a onça de perto porque ela pode trazer um resultado que a gente não goste. Fica aí a dica do presidente do Sindicato de Habitação do Rio Grande do Sul em relação aos valores de aluguéis. Léo e Josmar. Faz sentido, né? Vai pedir para renegociar justamente neste momento que tem uma alta nos aluguéis. Deixa quietinho lá o contrato vigorar, terminar o contrato lá na frente e tenta discutir um novo valor. Valeu, Pietro. Muito obrigado também ao presidente do Secov, Moacir Schuster.